Overlord, epílogo do volume 6. Sexto dia do mês do baixo fogo, nono mês do ano, 8h45. As empregadas foram alinhadas em fileiras na frente de Sebas. Havia 41 delas no total, e todas eram homúnculos. À sua frente estava a empregada-chefe com a cabeça de cachorro, Pestônia Suanco, e assim as empregadas de Nazarick foram reunidas. Pessoal, lhes apresento a mais nova empregada de Nazarick. Me chamo Tsuari Ninia. É um prazer conhecê-las. A empregada-chefe cumprimentou Tsuari, que estava com a cabeça baixa. Ela era representante de todas as outras. Depois de falar com as empregadas, Tsuari não mostrou nenhum sinal de medo. Ignorando a costura que emendava seu rosto, Pestônia tinha olhos amáveis e uma expressão gentil. Além disso, as empregadas atrás dela todas tinham aparência humana, sem quaisquer características faciais assustadoras. Mesmo assim, a julgar pela condição de Tsuari, parecia que o medo que ela sentia pelos outros nunca desapareceria totalmente. Embora parecesse segurar bem as pontas, ela sabia exatamente o tipo de situação em que estava e tentava ao máximo se distrair, forçando-se a se concentrar apenas em seu novo trabalho. Se eu não ficar atento, pode ser que ela acabe tendo uma recaída. Enquanto Sebas ponderava sobre essas questões, a sessão de reunião e cumprimentos terminou. Uma das empregadas as conduziu para fora e ao longo do caminho Tsuari se virou para olhar para Sebas, que em resposta acenou e ela assentiu, antes de se virar e sair. Sebas-sama, de quanto treinamento essa garota vai precisar? Treine-a até que ela se qualifique para ser uma empregada de Nazarick. No entanto, ela é apenas humana, então quando treiná-la, lembre-se de não forçar os limites. Entendido. Au, au. O rosto de cachorro de Pestônia se inclinou, revelando os seus caninos. Embora sua expressão a fizesse parecer um animal selvagem, seus olhos ainda estavam cheios de afeição. Eu acho que para ela, ser empregada é apenas um primeiro passo. O que quer dizer com isso? Sebas não tinha entendido bem o que ela queria dizer e ficou imaginando sobre o que ela estava falando. Pestônia então respondeu a Sebas. Au, au. Eu quero dizer que é provável que ela vá se aposentar depois de vocês se casarem. Au, au. Espera, o quê? Quando a expressão de Sebas questionou, a risada suave de Pestônia ecoou pelo 9º andar da grande tumba de Nazarick. Sétimo dia do mês do baixo fogo, nono mês do ano, 16h51. Depois de se certificar de que não havia convidados e de que a hora estava certa, Climb abriu as portas para os aposentos de Renner. A princesa sentou-se em seu lugar habitual, seu quarto tingido de vermelho pelos raios do sol poente, que a iluminavam como se fosse um holofote. Seja bem-vindo, Climb. Aquela tenra beleza acalmou o coração palpitante de Climb, e ele de alguma forma se sentiu-se curado de alguma coisa. Climb mostrou seu rosto relaxado e foi até o lado de Renner. Venha, Climb. Sente-se aqui. Obrigado, mas não há necessidade, Renner-sama. Eu vou precisar ajudar na limpeza do ataque demoníaco por alguns dias. Os olhos de Renner brilharam. Ela havia originalmente dado essa ordem, então responder dessa maneira parecia ser a resposta correta. A próxima tarefa de Climb era assumir os detalhes da segurança da Guilda dos Magistas, e isso tudo por causa de um determinado item. Embora faltasse muito para toda a amplitude da invasão demoníaca ser compreendida, um item mágico muito perturbador havia sido encontrado em um depósito. A Guilda dos Magistas ainda estava analisando e investigando, mas considerando o fato de que havia sido imbuído com uma magia anormalmente poderosa e juntando com os dizeres de Jadabalf, parecia provável que fosse o item que ele procurava. Como resultado, a Guilda dos Magistas reuniu poderosos veteranos para vigiar o item, até que eles descobrissem como se desfazer dele, e naturalmente, Climb era um deles. É uma droga que não conseguimos punir os membros da Oito Dedos que trouxeram aquele maldito item para a capital. Mesmo estando na frente de Renner, Climb não conseguiu suprimir totalmente essas palavras que irritavam seu coração. O item mágico que levou à tragédia na capital havia sido encontrado em um depósito ligado à divisão de contrabando da Oito Dedos. Sendo esse o caso, eles deveriam ter agido imediatamente para destruí-los. No entanto, havia uma razão crucial para que eles não pudessem fazê-lo, e apenas algumas pessoas sabiam disso. Eles haviam começado a procurar o item porque Jadabalf havia vazado
ocultado as informações a respeito dele. Pelo menos isso segundo Rener. No entanto, Jadabalf poderia estar contando com os humanos para encontrar o objeto que suas próprias tropas não podiam, e foi por isso que a informação vazou. Como todos entendiam as implicações desse vazamento, eles haviam suprimido todas as informações sobre o artefato, e como tal, não podiam mais ser usados como motivo para atacar a Oito Dedos. Você está trabalhando com o Capitão Guerreiro, não é? Não se preocupe, tudo deve ficar bem. Mas e quanto àquelas pessoas que você ajudou? Você ficou ocupado protegendo o palácio, mas mesmo assim deve ter saído um pouco, não é? O coração de Climb balançou quando Rener soltou aquela bomba nele. Sim, todos esperam ansiosos para expressar gratidão à senhora Rener-sama. Que maravilha! Então eu devo saudá-los. A senhora não pode! Assim que o grito saiu de sua boca, Climb imediatamente percebeu que havia perdido o controle. Ele abaixou a cabeça e começou a falar rapidamente, como se tentasse encobrir todas as suas palavras anteriores. Todos estão muito ocupados ainda e acredito que sua presença, Rener-sama, iria distrair a todos do trabalho. E apesar de ser uma pena não expressar sua generosidade, espero que a senhora entenda minhas palavras, Rener-sama. Enquanto ele levantava a cabeça, Climb se perguntava se o belo rosto de sua mestra estaria franzido de infelicidade ou com um beicinho infantil que não combinava com sua idade. No entanto, a expressão que Climb viu não foi nenhuma das duas. Ela estava sorrindo. Aquilo não era um simples movimento dos cantos da boca, mas sim um sorriso autêntico e sem reservas. Climb tinha visto Rener sorrir muitas vezes. Se ele voltasse no tempo em sua mente e vasculhasse todos os momentos felizes, ele veria aquele sorriso no rosto dela depois que ela o resgatou. No entanto, o sorriso dela agora era um pouco diferente daquela época. Antes que ele pudesse entender a resposta, a expressão no rosto voltou ao sorriso fraco que ela sempre usava. Entendo, então não podemos ir, né? Climb reprimiu um suspiro de alívio quando Rener aceitou sua explicação. A verdade era que Climb havia acabado de alimentar sua mestra com um monte de mentiras. Climb não ouviu nenhuma única palavra de gratidão dos cidadãos que ele encontrou. Pelo contrário, eles descarregaram a culpa e o desprezo todo nele, dizendo coisas como "por que você salvou só a nós?" e assim por diante. Eles tinham juntado toda a raiva que tinham pela perda de suas famílias, amigos e propriedades e jogaram toda a raiva em cima de Climb. Climb suportou esse ressentimento porque aquelas pessoas não tinham mais ninguém para culpar e também porque sentia a culpa de não ter atendido perfeitamente os comandos de Rener. Mesmo assim, doía ouvir aquelas palavras, especialmente depois dele ter lutado contra aquele poderoso demônio para salvá-las. O demônio que eles encontraram no armazém estava em um nível completamente diferente dos outros. Poderia até ter vencido Brenunglaus sem problemas, mas por sorte, por causa de suas muitas feridas, eles saíram vitoriosos. Se aquele demônio tivesse aparecido diante deles em um estado sadio, eles certamente teriam sido derrotados. Depois de Lacus dizer para eles o quão poderoso aquele demônio era, Climb ficou silenciosamente grato por eles terem conseguido triunfar sobre ele de alguma forma. E depois daquela luta de vida ou morte, os únicos agradecimentos que receberam foram as queixas mencionadas acima. Embora dissesse a si mesmo que já estava acostumado com isso, as palavras ainda lhe machucavam profundamente. Na verdade, teria sido até bom se Climb tivesse tingido aquelas pessoas com intenção assassina. Ninguém diria nada se Climb devolvesse os insultos que ele recebeu na sua posição de cavaleiro pessoal da princesa, mas se ele fizesse isso, a posição de Rener estaria em perigo. Se o ódio daqueles cidadãos fosse direcionado para a princesa e isso os levasse a difamá-la, Climb não seria capaz de sacar sua espada contra eles. Escute, Climb, eu tenho algumas notícias desagradáveis. Me escute com atenção. Climb fechou os olhos por alguns segundos e depois os abriu novamente. As mulheres que você e o Sebastian trabalharam juntos para salvar do bordel foram atacadas e mortas. Incapaz de entender o que Rener tinha acabado de dizer, a boca de Climb se abriu e fechou enquanto ele soltava alguns sons que poderiam ter sido confundidos com fala. Mas como? Como isso aconteceu? Dada a situação, as mulheres deveriam ter ficado escondidas em uma sala de espera e então enviadas para as propriedades de Rener.
Isso foi um erro de cálculo da minha parte. Eu queria contratar aventureiros como guardas, mas devido ao distúrbio, todos tinham sido empregados por outros empregadores. Então eu tive que usar mercenários em vez disso. Renner balançou a cabeça tristemente, como se estivesse dizendo que tudo tinha sido culpa dela. Isso não é verdade. Definitivamente não é sua culpa, Renner-sama. Aqueles que atacaram é que são os culpados. Não. Se eu tivesse sido mais cuidadosa, se eu tivesse considerado as coisas com mais atenção, se tivesse levado em conta que a perturbação enfraqueceria a segurança na capital, se eu tivesse deixado elas escaparem assim que percebi o perigo, nada disso teria acontecido. Se você estivesse lá, Climb, talvez não tivesse acabado assim, e até os aventureiros que recomendaram os mercenários ficaram chocados com o que aconteceu. Lágrimas começaram a preencher os cantos dos olhos de Renner. O peito de Climb doía como se seu coração estivesse sendo esmagado. Talvez tenha sido um erro da parte de Renner, mas ela tirou o melhor de uma situação muito ruim. Então quem poderia ser culpado por isso? Renner-sama, a senhora não fez nada de errado. Ouvindo a forte declaração de Climb, Renner, que havia sido tocada profundamente por ele, levantou-se e o abraçou com força. Para acalmá-la, Climb se moveu para abraçá-la. Mas não, isso seria perigoso. Mas como que essa informação... Eu não sei. A segurança da capital estava mais fraca durante a perturbação. Talvez tenha acontecido durante essa janela de tempo. Elas deveriam ter sido transferidas imediatamente, mas mesmo assim... Pode ter sido que os atacantes tivessem seguido os moradores e as pessoas protegidas por Climb até encontrarem o caminho para o esconderijo. Ele não podia descartar essa ideia. Onde os corpos foram encontrados? Nos bairros pobres da capital, mas eu não sei os detalhes. E onde estão os corpos? Elas já foram enterradas. Por que pergunta? Eu queria examinar as feridas, ver que tipo de pistas eu podia encontrar. Climb, já chega. Elas já foram violadas demais. Pelo menos deixe-as descansar em paz agora. Entendido. A bondade de Renner tocou Climb no fundo de seu coração. Certamente suas palavras tinham mérito. Ele sentiu-se envergonhado por não ter consideração pelos sentimentos dela, e a vontade de descobrir a verdade crescia dentro dele. Por favor, não se culpe assim. Isso definitivamente não é... eu já disse isso, né? Renner sorriu. Embora seus olhos ainda estivessem vermelhos, não havia mais lágrimas neles. Sim, você disse. A expressão estoica de Climb se quebrou e ele sorriu também. Perdoe-me por mantê-lo aqui. Então, Climb, volte ao seu trabalho. Embora sentisse uma pontada de anseio pelo calor que ela havia deixado em seu peito, Climb imediatamente reprimiu seu desejo e voltou ao trabalho. 10º dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 9/8. Hoje era um excelente dia para viagens, sem nenhuma nuvem manchando o céu azul. A capa carmesim do homem de armadura preta ondulava ao vento e Ivo-Ai perguntou: O senhor vai voltar? Foi uma pergunta realmente intrigada, mas Ivo-Ai tinha uma sensação estranha. Dizia-se que os aventureiros não tinham raízes, mas alguns aventureiros transformavam certas cidades em suas bases, assim como a Rosa Azul tinha feito. Para Momon, sua base seria Irantel. Eu quero dizer, tem muitas pessoas que gostariam de ir com. Ivo-Ai não podia acreditar que ela estava fazendo barulhos tão ruidosos e simulados. Ela refletiu que dificilmente se encaixava em uma colegial apaixonada que sonhava com seu amado, mas apenas a palavra amor já jogava a mente dela em um caos agora. Não se preocupe com isso. E foi assim que ele respondeu. Uma resposta bem fria. Pensou Ivo-Ai. Sem ideia do que mais ela podia dizer, o vento soprou forte entre os dois. O homem que esperava por esse silêncio então falou. Ivo-Ai sentiu que este não era o momento adequado para um homem e uma mulher se despedirem, mas infelizmente eles não estavam sozinhos. Atrás de Momon estava Nabe, e atrás de Ivo-Ai estavam suas companheiras da Rosa Azul, e então havia os usuários de magia que levariam Momon a Irantel. Você nos fez um enorme favor. Momon assentiu com a cabeça em resposta ao agradecimento do Marquês Raven. Vossa Majestade também queria transmitir sua gratidão pessoalmente. No entanto...
Durante a perturbação na capital, Momon se tornou um nome familiar em todos os cantos da cidade. Afinal, ele era o herói negro que desafiou o arquidemônio Jadabalf a uma luta e o derrotou. Era natural que o rei quisesse expressar sua gratidão pessoalmente. Se as coisas corressem bem, ele poderia até receber um título nobre. Entretanto, Momon havia rejeitado a última oferta e recusou a reunião com o rei. Definitivamente, isso não era uma atitude esperada. Os nobres, que valorizavam sua reputação, sentiam que não era nada menos do que a arrogância de um plebeu sem nome se comportar assim diante do rei, cuja posição era superior à de todos eles. Rumores até começaram a circular de que Momon tinha esnobado o rei. Houve também aqueles que ficaram indignados por um mero aventureiro ser tão desrespeitoso. Uma parte dos nobres continuava dizendo que Momon havia cometido um erro a não dar o golpe final em Jadabalf e tê-lo deixado fugir, mas como Momon tinha o apoio de Raven, eles mantiveram as bocas fechadas. Momon-san estava ao meu serviço. Insultá-lo é como insultar a mim também. Raven havia dito em um tom de ameaça, e o próprio Momon acrescentou: simplesmente aceitei um pedido como aventureiro e o completei. Não é nada digno da atenção pessoal de um rei, e para ser honesto, todos os aventureiros que participaram da batalha também deveriam receber elogios. Isso apaziguou os nobres e as fofocas cessaram, mas as chamas ainda não haviam sido totalmente apagadas. Alguns levantaram suas vozes para criticar Momon, pois os nobres acharam que haviam sido insultados por ele. Ivoai se lembrou do que Láquios, uma pessoa de origem nobre, tinha dito a ela. Sem Momon, o distúrbio na capital não teria sido resolvido e não seria difícil imaginar a escala do dano que seria causado. No entanto, os únicos que vieram assistir Momon foram as integrantes da Rosa Azul e o Marquês Raven, pois Momon tinha ficado em uma posição muito complicada. Durante o incidente, aqueles que receberam elogios foram os aventureiros, o rei, o segundo príncipe e o Marquês Raven. Em contrapartida, a opinião pública sobre os nobres havia caído bastante. Os nobres, por sua vez, imploravam para saber diferenciar as coisas. A capital estava sob jurisdição direta do rei e, como proprietários de terras, embora fizesse sentido enviar tropas para ajudar a capital, eles não tinham a obrigação de fazê-lo. De fato, considerando que suas próprias propriedades poderiam ter sido atacadas pelos demônios, era muito mais sensato para eles protegerem suas respectivas propriedades. Após esse incidente, a facção nobre começou a assumir uma posição firme de que qualquer homem que não protegesse seu próprio domínio não poderia ser chamado de rei. Enquanto isso, a facção real jogou com o fato de que, em vez de se esconder, o monarca ousou liderar o exército na linha de frente, e assim a luta pelo poder entre os dois lados se intensificou ainda mais. No meio dos atritos, os cidadãos da capital real que não tinham interesse nenhum nessa luta estavam muito infelizes, porque esses nobres só se preocupavam com seus próprios umbigos. E assim, o respeito dos cidadãos pelos que realmente lutaram por eles só cresceu. Já as críticas negativas foram se acumulando nas costas dos nobres, com quem eles já não iam muito com a cara. No final, isso se transformou em um ciclo vicioso, e os nobres acabaram transferindo a culpa para os aventureiros. Eles inventaram desculpas, dizendo coisas como: contratamos um bando de desvairados, maníacos por batalha que só queriam lutar até a morte, e assim por diante. No incidente, Momon, o mais conceituado aventureiro do reino, tornou-se um alvo dos nobres. Como resultado, era óbvio que nenhum dos nobres compareceu para se despedir dele. Mesmo que alguns deles fossem amigáveis para com Momon, eles estariam em um ponto muito difícil por causa da luta pelo poder. O único motivo que fazia Raven ser capaz de estar aqui era porque ele voava entre facções, como um morcego. Esta é uma carta de agradecimento do rei, do segundo príncipe e da terceira princesa. E esta é uma comenda que te isenta de todos os pedágios dentro das fronteiras do reino. E esta também é uma adaga dada pelo próprio rei. Por favor, aceite-os. Como uma nobre, Láquios não pôde deixar de suspirar, e Ivoai sabia exatamente o motivo. Ser premiado com uma adaga pelo rei tinha o mesmo significado de ser condecorado como cavaleiro ou nobre por grandes feitos em batalha. Nessas intensas lutas pelo poder, essa adaga causaria muitos atritos se os nobres descobrissem. Ela teve que admitir que fazê-lo receber a adaga tinha sido uma jogada brilhante. E eu aqui achando que o rei era só um velho decrépito em cima do muro. Vou ter que rever minhas opiniões agora. Momon aceitou a adaga de uma maneira indiferente e a entregou a Nabi, que estava atrás dele.
Bem, talvez os nobres vão considerar isso como um pagamento justo e finalmente fiquem quietos. Ivoai disse baixinho. Do ponto de vista dos nobres, alguém com carisma e poder se tornando um nobre não seria motivo de riso nenhum. Seria especialmente problemático se um guerreiro mais poderoso que Gazef Stronov se juntasse à facção real. Dessa maneira, se o rei decidisse conceder um título nobre a Momon, a facção nobre usaria essa adaga como uma desculpa para criticá-lo. Embora o rei fosse aquele que concedeu a adaga, era um presente muito significativo, mesmo só como um elogio. Talvez eles apenas tolerem isso sem gerar problemas. Enquanto Ivoai ponderava, suas colegas discordaram. Você é muito ingênua, Ivoai. É isso aí, muito ingênua. A facção real tá um passo à frente dessa vez. Por quê? Porque a adaga é concedida somente a nobres e cavalheiros. Então, no futuro, quando houver a necessidade para promover o Momon-san, eles podem usar a adaga para calar a boca dos nobres. Isso nunca seria concedido a um plebeu. Você sabe disso, né? Então é como se ele tivesse um título de nobre reservado para ele, ou pelo menos é o que essa adaga implica. Faz sentido. Nunca pensei que analisariam as coisas até esse ponto. Ah, e com muito orgulho. Não subestime o intelecto de uma ex-assassina, de uma ninja. Então é hora de ir. Marquês Raven, obrigado por tudo. Não foi nada. Espero que continuemos nosso cordial relacionamento no futuro. Igualmente. E quanto à Rosa Azul, minhas colegas aventureiras de rank adamantina, espero que possamos permanecer em contato próximo. Espero que possa contar com as senhoritas se alguma coisa acontecer. Nós é que deveríamos estar dizendo isso, Momon-san. Depois de ver o seu poder, estamos quase envergonhadas de nos chamarmos de aventureiras adamantina. Mas faremos o nosso melhor para alcançar suas expectativas, Momon-san. Estou ansiosa para trabalharmos juntos novamente. Lacus e Momon acenaram um para o outro, e então Ivoai sentiu o olhar de Momon se focando nela. Isso não foi um erro. A prova disso era que Momon parecia estar prestes a dizer alguma coisa, mas parou no meio do caminho. Ivoai sentiu seu coração inerte começar a bater em seu peito. Se Momon pedisse para ela se tornar sua companheira, Ivoai com certeza aceitaria. Seria uma traição para com suas camaradas com quem ela passara por bons e maus momentos, mas mesmo assim, Ivoai queria ser sincera com seus sentimentos. Como se estivesse confuso, Momon continuou andando e parando várias vezes antes de finalmente se virar, a capa carmesim ondulando com seu movimento. Vendo suas costas lentamente desaparecerem, Gagaram provocou Ivoai. Parece que você levou um fora. Não é nada disso. Esse é só o tipo de homem que ele é. Momon subiu na prancha flutuante criada pelos usuários de magia do Marquês e flutuou lentamente para cima, mas Ivoai não desviou os olhos dele nem por um único momento. Quando será que vamos encontrá-lo novamente? Seria bom se fosse em uma missão mais simples, em vez de um incidente dessa escala. Isso pode ser difícil. Nem brinca. Suas companheiras da Rosa Azul estavam conversando umas com as outras. Se aventureiros de rank adamantina se reunissem para um trabalho, definitivamente seria por causa de algo muito grande. Mas fazer uma visitinha não deve fazer mal algum, não é? Ivoai sabe magia de teletransporte. Não deve ser difícil ir para Erantel. Se tivesse ido com ele, não seria como matar 2 coelhos com uma cajadada só? Deve ser muito seguro viajar ao lado do Momon-san. Ivoai ficou chocada em 100 palavras enquanto olhava para Gagaram. Embora ele estivesse usando sua máscara, a expressão cômica em seu rosto ficou evidente por sua atitude. Ei, quer dizer que você não tinha pensado nisso? Relacionamentos a longa distância nunca dão certo, não é? Se bem que vocês dois nem começaram nada, né? Gagaram olhou para o céu, e o olhar de Ivoai se voltou para o céu também. Ao longe, ela viu a figura de Momon ir ainda mais ao horizonte. O grito de desespero de Ivoai foi como um grito de raiva, enquanto suas companheiras apenas riam em torno dela. 10º dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 18h45. Essa reunião de emergência da 8 Dedos tinha sido incomum desde o início. Para começo de conversa, nem todos estavam presentes. Uma das pessoas desaparecidas era Cocodol, mas todos sabiam que ele tinha sido preso, então nem o consideraram. O problema era que a outra pessoa desaparecida não estava aqui. Zero. Todo mundo sabia que ele não podia ser um traidor, e isso só piorava as coisas.
Pela informação que reuniram, a morte de Zero foi confirmada. No mesmo dia, os subordinados que ele tinha enviado na missão de matar todos que nos insultaram também foram massacrados. As perdas foram gigantescas. Embora os subordinados que despacharam fossem dispensáveis, a morte do homem mais forte da Oito Dedos e do chefe da divisão de segurança, Zero, não era algo que eles simplesmente podiam ignorar. Todos os departamentos aqui competiam entre si, mas ainda pertenciam à mesma organização. Essa perda teria repercussões para todos eles, e um debate começou a surgir. O que eles deveriam fazer sobre a vaga deixada pela morte de Zero? E quanto a Cocodol? Em circunstâncias normais, eles simplesmente recomendariam um de seus funcionários para essa posição, mas havia uma razão pela qual não podiam fazer isso agora. Ou seja, por causa da invasão demoníaca na capital. A consequência do ocorrido não foi nada bonita. Os esconderijos de todos eles foram atacados no mesmo dia. Porém, uma perda ficou acima de todas as outras. Para o chefe da divisão de contrabando, as coisas estavam tão ruins que não podiam piorar mais. Muitos de seus armazéns haviam sido saqueados e depois de verificar os armazéns restantes que não haviam sido invadidos, mais da metade do seu contrabando tinha desaparecido. Até que possamos nos recuperar, vamos ter que trabalhar juntos. Mas sempre fazemos isso. Corta o papo furado. Precisamos fazer isso de verdade agora. Acho que devemos mudar nossas atividades para fora da capital. O que me dizem? Não concordo. Pelo contrário, agora é o momento certo de focar na capital. É hora de colocar o novo capitão da guarda na nossa folha de pagamento. Se fugirmos agora, vai ser o mesmo que desistir da capital e dos ganhos aqui. Isso é certamente uma possibilidade, mas com a divisão de segurança, a nossa principal força de combate completamente estraçalhada, não seria perigoso ficar aqui? Os 5 chefes de divisão ficaram intrigados com o problema e depois se dirigiram à única pessoa que não havia dito uma única palavra até agora. E então, Hilma, o que você acha? O corpo da mulher estremeceu. Essa foi uma reação que ela nunca havia mostrado antes em reuniões anteriores. As olheiras debaixo de seus olhos eram impossíveis de ser escondidas com maquiagem. Ela estava tão abatida que quase não parecia viva. Tem algum problema? Eu ouvi dizer que a sua mansão foi atacada também, mas você conseguiu escapar no túnel de fuga secreto, não foi? Viu alguma coisa que te assustou? Todos os outros chefes tinham seus guardas de prontidão logo atrás deles, mas Hilma não tinha ninguém com ela. Tem algum problema lá fora? Quando a boca de Hilma se abriu, o mesmo aconteceu com a porta da sala de reuniões. Prontinho, pode ir parando por aí. Uma voz animada veio de um elfo negro que entrou na sala, que por sua vez foi seguido por uma elfa negra apreensiva que usava uma saia. Todos ficaram atordoados. Se fossem adultos, talvez pudessem ter tido uma reação diferente, mas na frente de seus olhos tinha um par de crianças que estavam totalmente destoantes em uma sala como essa. Os chefes ainda tentavam freneticamente descobrir se eram inimigos ou não. Então, todos vocês vão virar servos do nosso grande mestre. O silêncio tomou conta do lugar. Eles provavelmente não entenderam o que isso significava. Então o menino repetiu. Meu grandioso mestre concluiu que, em vez de assumir o controle da liderança do país, seria mais eficiente controlar vocês. Então a gente vai perdoar os seus pecados e permitir que vocês se tornem nossos servos. Ou seria melhor escravos? Marionetes? Quem liga pra isso? Mesmo assim, parabéns! O elfo negro começou a bater palmas, seguido logo por sua irmã nervosa, que apertou o cajado sob o braço para aplaudir também. Meus parabéns. Os líderes ainda estavam tentando descobrir se essas crianças eram inimigos ou aliados. Era cedo demais para concluir que eles eram inimigos, mas a vida no submundo lhes ensinou a não pensar muito. Primeiro vinha a própria segurança. Matar seus inimigos vinha em segundo plano. Eles não entendiam as verdadeiras intenções desses elfos negros, mas desde que o outro lado tinha intrometido tão descaradamente nessa reunião, isso provavelmente significava que eles poderiam enfrentar todos aqui. Se esse fosse o caso, provavelmente até mesmo os melhores guarda-costas que cada chefe poderia contratar seriam incapazes de vencê-los. Afinal, a menos que o inimigo fosse estúpido, se chegaram até aqui, eles teriam muito bem como cuidar de qualquer revés que eles planejassem. Parece que escapar com segurança era a maior prioridade nesse caso.
Cada chefe de divisão usaria seus próprios guardas como escudos humanos sem hesitar. Todos tiveram a mesma ideia e começaram a se mover para executar esse plano. No entanto, a ideia já havia sido antecipada. A primeira coisa que os chefes perceberam quando tentaram se levantar foi que não podiam se mover. Seus corpos estavam completamente imóveis e até mesmo suas línguas eram incapazes de se mover. A baba começou a escorrer pelos lados de suas bocas. O menino, que acabara de exalar sua respiração, então começou a rir. Então, vamos levar vocês para um lugar alegre e muito legal. Sim, venham conosco. O corpo de Hilma começou a tremer impetuosamente. Espera, eu não vou ter que passar por aquilo de novo, não é? Eu cooperei, não foi? Quando perceberam que Hilma os havia traído, todos os homens voltaram seus olhares para a única mulher presente. Por favor, eu estou implorando. Eu não aguento mais. Mas do que ela tá falando? Acho que ela tá falando de ser levada pro quarto do Kyorukou, onde os órgãos dela foram constantemente devorados por dentro. O rosto do elfo negro se contorceu com uma expressão de eca. Hilma deve ter se lembrado de algo. Ela se abraçou com força, as duas mãos apertando enquanto o corpo tremia ferozmente. Uma mão cobriu sua boca, enquanto lágrimas brotavam continuamente de seus olhos. Pelo tom esverdeado de seu rosto, ela parecia que estava prestes a vomitar. Ah, já chega. Você já curou ela com a sua magia, não é? É natural que ela seja uma boa menina agora. Tô até estranhando que não mandaram a gente matar ninguém. É que já tem muitos cadáveres e ela é útil para comandar a organização. Saquei. Bem, então, Oba-san, boa sorte. E se trair a gente, te trancamos lá de novo, hein? Hilma deu um grito de pavor e assentiu vigorosamente enquanto ainda estava com o rosto esverdeado. Essa era claramente a aparência de alguém cuja vontade de resistir tinha sido totalmente quebrada e que obedeceria a qualquer ordem sem hesitação nenhuma. Mesmo assim, antes da gente saber se eles vão obedecer, quero que cuide deles por enquanto, tá bom? Mas é claro, podem contar comigo. Nós definitivamente podemos ser úteis. Pelo grito desesperado e o gesto patético de submissão de Hilma, os homens presentes perceberam que também experimentariam tormentos que os moldariam em algo parecido com ela, e assim o rosto de todos eles ficou pálido. Eu já até trouxe alguns dos meus subordinados para te ajudar. Faça bom uso deles, ok? Definitivamente tem uns que você não pode nem enfrentar nem matar, mas depois eu explico. O elfo negro estava todo sorridente e então pontuou. Acho que é isso aí então. Metade desse país já é nosso. Mas o que o Demiurgo estava dizendo sobre plantar as sementes de um reino? Quem se importa? Acho que agora é partir para outro país então.